Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, já indo à nossa ministração nessa noite. Está em Salmo de número 37. Salmos de número 37, versículo 5. Aleluia. Salmo 37, versículo 5, uma palavra muito conhecida, muito linda e muito lida pelos irmãos. Diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Aleluia. Pode se sentar. Aqui na minha versão diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aleluia. Irmãos, o tema dessa mensagem desta noite é como viver no ano de 2021. Eu sei que nós já iniciamos o ano e nós temos ainda alguns meses pela frente. E quando começamos um ano, nós entramos numa expectativa e nós dizemos assim, olha, tomara que seja melhor do que o ano que passou. Eu creio que os irmãos no final do ano aí devem ter feito essa oração, ou devem ter tido alguma expectativa em algum momento no coração, dizendo, olha, tomara que esse ano de 2021 seja melhor. Essa é sempre a nossa expectativa. E também a gente fica pensando, quais serão os fatos novos que vão acontecer? No decorrer do ano, acontecem muitas coisas, mas uma chave muito importante, uma pergunta que eu fiz e fiquei me respondendo durante o começo desse ano foi: qual será a nossa postura e a nossa ação para que coisas diferentes aconteçam? Porque o ano de 2021, ele não vai acontecer coisas em si só. Circunstâncias não vão acontecer só porque é um ano novo ou porque é o ano de 2021. Mas qual será a minha postura e a sua postura para que coisas diferentes aconteçam no ano de 2021? Como lidar com as coisas novas que vão acontecer ainda? E como lidar com as coisas que já aconteceram nesses meses, né? Já estamos no mês de abril. Como lidar com as coisas que passaram e como lidar com as coisas que ainda vão acontecer? E aí a gente para pensar assim, o mundo que nós já estamos vivendo, ele já nos trará as preocupações. Não adianta você se preocupar muito. O mundo em si já vai se encarregar em trazer muitas preocupações para nós. E nós, a grande verdade é que nós não sabemos o que virá. Amém, irmãos? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. E aí eu listei algumas coisas que podem vir a acontecer. Por exemplo, problemas financeiros. Pode acontecer. Algumas pessoas falam, pastor, minha vida estava tudo tão organizado. E de repente nós tivemos uma morte na família, uma enfermidade, veio uma série de problemas financeiros juntos, Pode acontecer. Um empresário disse, olha, eu fechei minha empresa e tive uma série de dívidas, uma série de contas, e agora eu estou com problemas financeiros. Então, existem dezenas de problemas, por exemplo, na família, pode vir um desemprego, de repente você chega no seu serviço lá, e o patrão chama você para aquela conversa desagradável, liberando você, dispensando você. Podem acontecer enfermidades, do dia para a noite aparecer uma enfermidade na família, na casa, ali no lar, nas pessoas onde moram. Podem acontecer mortes, também podem acontecer, a gente não sabe que dia acontece isso, mas podem acontecer. Mas também acontecem nascimentos, crianças nascem, Também acontece mudança de cidade, mudança de país, E a prosperidade também pode chegar. São uma série de acontecimentos que eu listei aqui para você que podem acontecer nas nossas vidas. Amanhã podem acontecer. E algumas delas são consideradas como alguns problemas, Na verdade são oportunidades de crescimento. Mas existem alguns problemas que a gente não consegue resolver.
Vai existir problemas que você não vai conseguir resolver. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor Jesus, Ele é o Deus da tempestade e Ele é o Deus da calmaria. Jesus é esse Deus. Então são muitos problemas que acontecem. Por exemplo, aqui nesse Salmo que nós lemos aqui, capítulo 37, versículo 5, diz que Davi estava passando por um tempo de crise. Aqui era um tempo de crise que Davi estava passando, de muitas perseguições. E aí, ele vai para onde, irmãos? Quando a gente está passando por momentos assim, para onde que a gente vai? A gente vai para a comunhão com Deus. A gente vai para os pés do Senhor, aonde você estiver. Então, Davi faz isso, ele entra em íntima comunhão com o Senhor. E ele vai para os pés do Senhor, ele ajoelha mesmo. Ele ajoelha com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, porque tem gente que ajoelha, mas é a mesma coisa que não tivesse. Mas ele faz isso de íntima comunhão com o Senhor. E aí, eu quero passar para você hoje, qual é a melhor maneira de você viver o ano de 2021? Qual é a melhor maneira de você trabalhar esses acontecimentos e essas circunstâncias na sua vida? Porque o mundo vai se encarregar do amanhã para nós. E como nós vamos lidar com esse amanhã, com essas circunstâncias que vão acontecer? Primeiro, conselho que eu quero deixar para você: entregando o seu caminho ao Senhor. Diga comigo, entregando o meu caminho ao Senhor. Então, o que significa isso? Significa que você precisa passar para Deus o controle da sua vida. Esse é o conselho que eu quero deixar para você nesse dia. Transfira o controle dos seus dias para Deus. Transfira o controle da sua família, das suas finanças, do seu emprego, da sua saúde. Entrega o teu caminho ao Senhor. É aqui que está dizendo o texto. É o que está dizendo o texto. Entrega o teu caminho ao Senhor. É você fazer uma entrega. O que significa uma entrega? Significa passar nas mãos de outro. Ou passar nas mãos de outrem. Ou seja, colocar nas mãos de quem tem capacidade para cuidar. Quem tem capacidade para cuidar. Ou seja, você dar autoridade para outro fazer aquilo que você não consegue fazer. É isso que o salmista está dizendo aqui. Por quê? Porque a vida é um pacote, irmãos. Tem muitas alegrias, mas também tem tristezas, é ou não é? Tem dias bons, mas também tem dias maus. E nem sempre vamos saber lidar com todas elas. Ainda que nós tenhamos muita expertise, ainda que nós tenhamos muitos cursos, ainda que nós estejamos ligados no trono da graça, há dias que não vamos saber lidar com algumas circunstâncias. Então, quando acontecer isso, eu quero dizer algo para você: entregue nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é especialista em transformar maldição em bênção, prejuízo em lucro, aleluia. Perdição em salvação e morte em vida. Só Ele pode fazer isso. Existem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer. Por isso eu quero dizer para você hoje: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Então nós não sabemos o que virá. Não sabemos, mas sabemos que virá. É ou não é? Porque a Bíblia nos prepara para isso. Quando estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia fala que vários acontecimentos, não sabemos quando eles vão acontecer, mas eles virão. Por exemplo, o arrebatamento da igreja virá. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente sabe que ele vem. Aleluia, amém? E por isso você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Então, nós sabemos que problemas financeiros podem acontecer. Sabemos que problemas na saúde podem acontecer, problemas familiares podem acontecer. Então, passe aquilo que você não consegue resolver para quem consegue resolver, o Senhor Jesus. Ele consegue resolver. Então, deixe o restante dos meses desse ano sob a guarda e a proteção de Deus, porque Ele é o soberano sobre todas as coisas. Aleluia, amém? Ele é o governador sobre todas as coisas. Então, o que eu quero dizer para você, irmão: não entregue o seu caminho à crise.
tem uma crise instalada no mundo, tem uma crise talvez instalada, as pessoas estão noticiando uma crise, o noticiário fala sobre a crise, né? O ministro da economia fala de uma crise, há muitas crises acontecendo, e sabe o que acontece? Muitas vezes, em vez de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, vamos entregando o nosso caminho à crise. É mesmo, vai vir uma crise, aí eu estou ferradinho da Silva, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser do amanhã? Não entregue o seu caminho à crise, entregue o seu caminho ao Senhor. Não entregue o seu caminho à política, ainda que você vai orar pelas autoridades e abençoá-los, mas você não vai entregar o seu caminho à política, você entrega o seu caminho ao Senhor. Você não vai entregar o seu caminho à economia, você vai entregar o seu caminho ao Senhor. Você não vai entregar o seu caminho nas mãos de outras pessoas, ainda que você tenha mentores, ainda que você tenha líderes, ainda que você tenha várias pessoas, mas você precisa entregar a sua vida ao Senhor. É isso que diz a palavra para nós no dia de hoje. Então, entregue sim ao Senhor. Entregue ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Irmãos, nós tivemos uma experiência na nossa casa. Uma vez, a Malu nasceu, e ela nasceu com uma fenda palatina no finalzinho, no céu da boca. Isso impedia ela de mamar quando era recém-nascida, impedia ela de falar, impedia várias coisas. E aquilo era um problema, uma oportunidade de crescimento para mim, para minha esposa, para a Maria Luísa. E a Malu, o médico disse, olha, mas tem cirurgias e isso pode ser resolvido. Tudo bem, mas passar pelo processo é diferente, né? De quando você recebe uma notícia. E aí nós fomos passar por esse processo e fizemos a primeira cirurgia, não deu certo, abriu a cirurgia. Você fica naquela expectativa e não deu certo, né? Então na segunda vez, ela foi lá e fez a cirurgia, e estávamos naquela expectativa, e de repente, o que aconteceu? A cirurgia abriu de novo. E aí, para quem não está dentro do processo, você não consegue sentir essas coisas, mas eu e minha esposa sentimos. E aí, quando chegou para fazer a terceira cirurgia, ela já foi fazer num hospital público, e antes de tudo estar preparado, eu disse, Senhor, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como resolver esse problema, porque o primeiro médico que fez a cirurgia dela é um especialista, renomado, de excelência. O segundo médico que fez a cirurgia dela, eram 2 médicos tops, feras, né? E eu disse ao Senhor, nessa terceira cirurgia, eu não vou resolver isso, eu não vou escolher os médicos, eu não vou escolher os especialistas, eu vou entregar nas tuas mãos. E aí um dia nós conversando com um desses médicos que fizeram a cirurgia, a doutora da Fona, ela falou assim, olha, eu vou encaminhar um médico muito bom lá no hospital Júlio Miller, ele vai atender sua filha e vai fazer a cirurgia dela. E aí nós deixamos isso discorrer, porque sabíamos que o Senhor estava resolvendo um problema que nós já não estávamos resolvendo. E aí nós fomos lá, conversamos com o médico, ele fez toda a avaliação e disse, eu vou fazer a cirurgia da sua filha. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele fez a cirurgia da Maria Luísa e foi um sucesso, sem intercorrência nenhuma, não abriu, não teve sangramentos, ela não teve estresse como ela teve nas 2 primeiras cirurgias, ela saiu de lá brincando, ela foi para um lugar no hospital lá brincando, sorrindo, alegre, feliz, parecia que nem tinha feito cirurgia, e voltou para casa, se recuperou muito rápido. E a Maria Luísa é uma benção, ganha até concurso de canto na escola. Canta muito bem, fala muito bem. Tá? Então tem coisas que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor, a gente não consegue resolver, a gente não consegue escolher mais, mas a gente tem que abrir os nossos lábios e falar, Senhor, eu entrego esse caminho ao Senhor. Eu entrego esse problema para o Senhor, porque eu não consigo resolver. Então tem coisas que eu e a Cissa não conseguiríamos resolver, mas o Senhor pode, porque Ele é soberano. Por isso eu te pergunto hoje, quais os problemas que você está enfrentando? Quais são os problemas? Você está disposto a entregá-lo ao Senhor?
Porque tem coisa que a gente fica pegando demais, a gente fica pegando, não deixa o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer. Então, o segundo ponto nessa mensagem, a minha mensagem é muito rápida hoje. O texto diz que nós precisamos confiar em quem, irmãos? Confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar exige confiança. Diga comigo, entrega exige confiança. Se você não confia, você não entrega. É igual seu filho, quando você vai levar ele para a escola, se você não confia na escola, você não coloca ele lá. Você não tem confiança. Então, confie, você precisa confiar que o Senhor é capaz. Tem muita gente algumas pessoas que não confiam que Deus é capaz de fazer algo por Ele. Então, mas você precisa confiar que Ele é capaz de pegar o seu problema. Que Ele é capaz de pegar a sua causa. É como uma pessoa, um exemplo de uma pessoa, irmãos, que ele vai procurar um advogado. É ou não é? Ele precisa resolver um problema jurídico, e o que é que ele vai fazer? Ele precisa procurar um advogado para resolver aquele problema dele, porque ele mesmo não vai conseguir resolver. É para resolver na esfera jurídica. Mas quem que ele vai procurar? Ele vai procurar um advogado da sua confiança. Da sua confiança. Por quê? Porque ele vai confiar a causa a ele. Ele vai assinar um documento ali. Em Salmo 55, 22 diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aleluia! É como Davi. Davi estava disposto a derrubar Golias, mas não ia ser do jeito dele, ia ser do jeito do Senhor. Ia ser do jeito do Senhor. Então, eu quero dizer algo para você que está me ouvindo hoje. Talvez você esteja com aquele filho rebelde em casa. Talvez você precise confiar essa causa para o Senhor. Talvez você tentou fazer de tudo, mas você ainda não fez o principal. A primeira coisa que nós temos que fazer é entregar ao Senhor, depois vem as outras coisas. Mas muitas vezes fazemos ao contrário. Então você precisa entregar o seu filho ao Senhor, você precisa declarar com os seus lábios, você precisa fazer essa oração para o Senhor: Senhor, eu confio o meu filho ao Senhor. Talvez o seu casamento esteja abalado, você precisa dizer: Senhor, eu coloco o meu casamento nas tuas mãos, eu confio essa causa no Senhor, aleluia. Porque só o Senhor pode restaurar casamentos que estão abalados, que estão desestruturados. Talvez você esteja passando por provações, por tentações, talvez por finanças desregradas, desreguladas. Entrega as suas finanças para o Senhor. Entrega as finanças para o Senhor. Talvez tenha uma enfermidade na sua casa. Diga: Senhor, eu sei que só o Senhor pode curar. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar no Senhor e saber que é Ele que vai fazer. Então, pare de confiar em você. O texto está dizendo: confia nele. Confiar no Senhor. Então, confie primeiro no Senhor. Assine essa procuração e deixe Ele resolver. Não é assim que funciona com advogado? Uma vez eu procurei um advogado, e o advogado mandou documentação, e ele falou assim: pastor, você precisa assinar essa procuração, para que eu possa fazer tudo para o Senhor em seu nome. Então, é assim que funciona. O Senhor muitas vezes quer que nós assinemos uma procuração para Ele, mas nós ainda estamos querendo controlar aquela área da nossa vida, que o Senhor quer liberar na nossa vida. Aleluia! Então, porque, irmãos, nós fomos ensinados desde criança a resolver tudo, é ou não é? Você lembra quando os nossos pais falam assim: se vira, menino? Quem lembra disso aí? Se vira, vai lá e se vira, faz você lá. Nós somos, desde criança, somos ensinados a nos virar. Então, é isso que a gente faz. A gente vai, a gente corre, a gente põe a mão na massa, a gente tenta resolver tudo. É assim que a gente faz. Provérbios 16, 3 diz assim: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Aleluia! Olha só, 1 Pedro 5, 7 diz assim: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês, Ele cuida de vocês. Então eu quero perguntar para você: o que é que você vai fazer de inteligente para que 2021 seja melhor para a sua existência?
que é que você vai fazer de inteligente? Porque o ano em si só não vai mudar nada. Mas o que você vai fazer de inteligente no Senhor nesse ano? Para que a sua vida melhore, a sua existência, e a existência da vida das pessoas. Sabe, irmãos, nós precisamos andar com Deus, e andar com Deus é um prazer, amém? Andar com Deus precisa ser um prazer na nossa vida. Mas tem muita gente que está andando com Deus, como se fosse algo pesado na vida dele. Não, Deus não pede muito de nós. Não se preocupe com os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus pertencem a Ele. Você só precisa andar com prazer na presença do Senhor. Você só precisa ler a palavra, você só precisa orar, você só precisa adorar e ter prazer no Senhor. Porque a casa, ela não é bênção porque Deus está presente. Ela não é bênção porque Deus está presente. Porque Deus está presente em muito lugar no mundo, inclusive em lugares onde não há bênção. E Deus está lá presente. Sabe por quê? Porque Deus está presente porque Ele nos ama. Deus está presente porque Ele ama a humanidade, porque Ele ama o homem. Por isso Deus está presente. Então andar com Deus precisa ser um prazer para nós. E concluindo essa mensagem, você precisa entregar suas finanças para Deus. Você precisa entregar. Talvez você vai conseguir fazer algumas coisas muito boas, mas quando você entrega para Deus é diferente. É diferente. Entrega suas finanças, entrega o seu emprego, sua família, seu cônjuge, sua saúde, seu coração, sua vida, sua alma, seus sentimentos. Você precisa entregar para o Senhor. Chegou o dia, o Senhor está falando com você. O salmista diz que Deus nos guia com os olhos, sabia? O salmista diz que Deus nos guia com os olhos. Você já viu seu pai olhar para você? Lembra do olhar do seu pai? Quando seu pai olhava para você assim, você já sabia o que estava acontecendo, era ou não era? Quem já passou por isso aí? Ou só eu que já passei? É assim que acontece. Um olhar já diz tudo. E o olhar, ele desperta respeito e não medo. O olhar de Deus, ele desperta um respeito e não medo. É isso que nós precisamos entender. Então, o olhar de Deus para você hoje é um olhar de quem entregou tudo nas mãos de Deus, que está confiando nele, ou que está retendo essa entrega, ou que está retendo essa confiança. O seu negócio é com Deus, e se você precisa entregar o seu caminho para Ele, agora é hora. Se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, agora é hora. Sabe por quê? O amanhã nós não sabemos o que é que vai acontecer. Viver o ano de 2021, o primeiro conselho é entrega o seu caminho ao Senhor, o segundo é confia nele. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, a hora de fazer é agora. É agora. Quero convidar os irmãos para se colocar em pé. Você que está na sua casa, está ouvindo essa mensagem, talvez no carro, no ônibus, ou você esteja em algum lugar. Se você precisa fazer algo de bom nesse ano de 2021, como eu disse para você, esse ano está imprevisível, mas existe uma previsibilidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É isso que você precisa fazer. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus e estiver aqui no prédio, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Talvez você nunca fez isso. E o Espírito Santo falou com você hoje para você vir aqui na frente, entregar a sua vida para o Senhor, entregar a sua filha, o seu marido, as pessoas que moram na sua casa. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. O Salmo 37, versículo 7 diz assim: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Olha só a instrução do Senhor para nós, porque talvez você esteja olhando essas áreas da sua vida que não estão como você gostaria, e você olha para outras pessoas que não têm esse temor, que nunca entregaram sua vida para Ele, e você diz, ah lá, ó, o fulano está prosperando, ele não tem Deus no coração dele, e está lá prosperando. E eu passando essa dificuldade? A Bíblia diz, aquiete-se na presença do Senhor, e espere nele
com paciência. Então a vida, ela não se constitui de fracasso ou de sucesso. As pessoas estão numa correria desenfreada para buscar o sucesso. A vida se constitui em vencer o diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as pessoas que estão do nosso lado, mas a nossa luta se constitui em vencer o diabo. É Deus em nós, impondo limites ao nosso adversário. Aleluia! É assim que vencemos. Quando Cristo está em nós, Ele diz: não, aqui você não vai tocar nele, você não vai tocar nele, porque você conhece o Pai conhece você. A melhor forma, irmãos, de vivermos esse ano que nós estamos vivendo, é primeiro entregar a nossa vida ao Senhor, segundo é confiar nele, é a maneira mais inteligente. E o texto diz assim: e no mais, Ele agirá, e no mais, Ele fará. E preste bem atenção nisso, porque quando a gente lê esse texto, ele enche a gente de esperança, ou não é? E é assim mesmo, o Senhor é esperançoso, mas nem sempre aquilo que Ele fará será aquilo que você gostaria que fosse feito, porque existe a vontade soberana do Senhor. Nem sempre aquilo que eu quero eu entrego o caminho, eu confio, mas nem sempre aquilo que Deus faz é aquilo que eu gostaria que fosse feito. Mas quando eu estou no Senhor, quando eu estou escondido, quando eu vejo a vontade do Pai para mim, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, eu posso até passar por algumas coisas, eu posso até questionar algumas coisas, mas eu tenho prazer de andar na presença dEle, porque Ele é meu Pai. Então a melhor forma de nós vivermos é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar Ele agir na nossa vida. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Se você está aí, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Alguém que quer reconciliar, já entregou sua vida para Jesus, mas quer voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém que quer reconciliar, quer voltar para cá nesse momento? Se não estiver aqui, eu quero orar com você que está em casa. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que me ouve, onde ela estiver nesse lugar, que ela está entregando, tomando uma decisão por Cristo, eu peço ao Senhor que venha agora habitar na vida dela, Pai. Escreve o nome no livro da vida e receba ela, Senhor, no teu reino, e que em nome de Jesus seja limites colocados no adversário dela, que seja Deus nela e ela, Senhor, vencendo o diabo e o maligno. Pai, em nome de Jesus, que o nome dela, Pai, seja, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela, e que o Senhor nos ajude nesse ano de 2021, para que possamos verdadeiramente entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e deixar Ele agir em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.